noite, queridos amigos. É uma grande alegria nos encontrarmos novamente hoje, dia 2 de maio de 2022, através do canal da TV AME Serra Gaúcha, pelo YouTube, pelo Facebook e também através dos nossos queridos amigos da TV Secal. Hoje nós iniciamos a agenda de palestras deste mês de maio, que é o mês especial, do Dia das Mães, o mês de Maria, o mês que nós celebramos esse contato tão amoroso da Mãe de Jesus com todos nós. Hoje nós vamos ter ensinamentos de Jesus também esclarecidos à luz da doutrina espírita. Nós teremos a palestra com o Wallace Oliveira. Boa noite, Wallace, tudo bem? Boa noite, Samira. Boa noite, Vitório. Boa noite, amigos. É uma alegria te recebermos novamente, recebermos esses nossos amigos que nos acompanham todas as segundas-feiras. Já temos uma coleção de grandes palestras nesse canal da TV AME Serra Gaúcha. Aqueles que quiserem poderão acessar, é só se inscrever no nosso canal, também deixarem seus comentários com a solicitação de temáticas que gostariam de ouvir, porque nós, depois de 2 anos, ainda temos muito ânimo para continuarmos a trabalhar nessa seara de Jesus. Hoje o tema é a parábola do grão de mostarda. E antes de passarmos a palavra ao Wallace, nós vamos fazer uma prece para acalmar os nossos sentimentos e unir os nossos pensamentos em torno dessa temática. Vibremos com as bênçãos de Jesus neste momento, fechando os nossos olhos, abrindo as nossas mentes, serenando os nossos corações, em busca desta união que congrega os nossos pensamentos em torno da mensagem do Mestre Jesus. Neste momento, Senhor, rogamos as tuas bênçãos sobre o nosso querido Wallace, para que ele possa trazer à luz da doutrina espírita os teus ensinamentos. Que a parábola do grão de mostarda possa tocar os nossos corações conforme tu ensinaste para os discípulos. E que possamos assim, Senhor, ao introjetá-la, compreendê-la e praticá-la. Envolve-nos, Senhor, envolve o nosso orador da noite, para que ele sinta as tuas vibrações de amor, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Então, querido Wallace, o microfone da nossa AME Serra Gaúcha está à tua disposição. Bom trabalho. Obrigado, gente. Obrigado. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês essa noite de hoje, trazendo para reflexão, né, uma das mais também belas parábolas de Jesus, que é essa que eu trouxe para vocês, a parábola do grão de mostarda, que ela trata, a princípio, de um assunto bem simples e que vocês vão constatar ao final, né, da apresentação, que ela é bem fácil da gente perceber a sua concretização ao longo do tempo, porque ela faz parte de uma daquelas parábolas ditas proféticas e que se cumpriu perfeitamente, né? Ele trata do processo natural de expansão do que a gente pode chamar a palavra de Deus, que é a doutrina divina, né? Doutrina divinal, neste nosso mundo, né?
Então vamos lá, gente. Como toda parábola de Jesus, né, contida nos evangelhos, ela encontra-se inserida num contexto. Então vou trazer para vocês rapidamente qual que é o contexto no qual ela está inserida. Essa parábola faz parte daquele rol de 7 parábolas conhecida como as parábolas do reino. Né? Consta nos evangelhos que Jesus estava lá na cidade onde ele morava, Cafarnaum, na região da Galileia. E aí, um certo dia, ele saiu, né, sentou-se junto ao mar da Galileia, né, e uma multidão chegou perto dele para ouvir ele falar. E consta lá que a quantidade de pessoas eram tão grandes que ele deixou o pessoal à beira da praia e subiu, né, num barco e começou a falar muitas coisas por parábolas, e foram muitas mesmo. A gente vai ver lá que, na realidade, ele, nesses rol de 7 parábolas, ele tratou dos chamados antigos mistérios, ou seja, aquelas mensagens ocultas contidas na Bíblia, né? Aí aconteceu o seguinte: naquela ocasião ele iniciou contando a parábola do semeador. Mas aconteceu um fato, né? Nenhum dos presentes, sequer os seus discípulos, compreenderam muito bem o que o mestre já havia dito, ou seja, eles já travaram logo na primeira parábola, né? Os seus discípulos então pediram para Jesus que ele desse novas explicações e principalmente perguntaram para Jesus qual que é o motivo que ele ensinava ao povo através de parábolas, e para Jesus tratava dos assuntos mais abertamente. Aí Jesus, citando as antigas escrituras, falou que a eles, né, aos seus discípulos, era dado conhecer os chamados mistérios ou segredos do reino dos céus, mas ao povo não era dado ainda conhecer naquele momento, porque aí ele tem um longo ensinamento lá que ele fala que o povo ainda estava com o chamado coração endurecido, porque a figura do coração para o judeu significa, na realidade, o equivalente ao nosso cérebro. Cérebro, né? É o nosso juízo ou entendimento das coisas. Ou seja, as pessoas naquela época, assim como muitos até hoje em dia, estavam incapazes de recepcionar em si, ou seja, nas suas consciências, outros ensinos mais profundos ou elaborados sobre esses chamados mistérios. Mas os discípulos, por outro lado, já tinham aquilo que a gente chama na doutrina espírita, a bagagem espiritual, uma historiografia espiritual já, né, com maior capacidade de compreensão em relação ao resto do povo. E aí Jesus falou: aquele que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem, né, ele ainda vai ter que se desenvolver muito para adquirir certos conhecimentos, né? E aí, após aquelas explicações, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, falaram para eles ficarem mais atentos, né, aos ensinos prestados, né? Porque mesmo eles, como foi dito, tendo essa capacidade de compreensão em relação às coisas espirituais maior em relação ao restante do povo, eles também não haviam entendido sequer aquela simples parábola do semeador, né? E aí Jesus, como resposta, falou para eles: se você não percebeis essa parábola, ou seja, vocês ainda não compreenderam, então como é que vocês vão entender todas as outras? Ou seja, chamou atenção, fiquem atentos, prestem atenção. E aí Jesus trouxe para eles algumas explicações básicas, dando para eles os 3 primeiros níveis de entendimento ou interpretação dessa parábola. E é aqui que está o grande barato. Na realidade, Jesus quis demonstrar aos seus discípulos como eles deveriam interpretar todas as suas demais parábolas, ensinando para eles a chamada técnica rabínica da aplicação direta e da substituição de palavras mediante a chamada comparação de ideias. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje, né, nessa noite de hoje, nessa parábola, assim como eu faço em todos os ensinos sobre parábola. A seguir, Jesus propôs a eles outras 3 parábolas sobre o reino dos céus: a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, que é essa hora objeto do estudo nessa noite de hoje, e a parábola do fermento. E aí consta lá que Jesus tentou definir melhor esse chamado reino dos céus,
anunciando a eles as chamadas coisas ocultas, ou seja, aqueles antigos mistérios desde a fundação desse mundo. Ou seja, o que ele quis dizer? Que ele não estava falando pouca coisa. Por trás daquelas parábolas existem ensinos sobre antigos mistérios. É isso que ele quis dizer. Essa pequena parábola, né, proferida com referência a outras passagens contidas nos antigos escrituras judaicas, encontra-se assim registrada nos evangelhos. E aqui é sempre bom a gente lembrar que praticamente toda a parábola de Jesus ela faz menção a um ensino ou uma parábola contida no Antigo Testamento. Porque parábola não é só criação de Jesus Cristo, não. No Antigo Testamento existem inúmeras outras parábolas, porque parábola, na realidade, significa comparação. Onde tem comparação, aquilo é uma parábola, que na linguagem deles eles chamam de machal. Então, essa parábola de hoje, ela consta assim no Evangelho. O reino dos céus é semelhante ao grão, ou seja, a uma semente de mostarda que o homem, pegando nele, né, na semente, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bem simples, né? A ideia, essa primeira leitura, era bem simples. Em seguida, Jesus despediu-se da multidão e voltou para sua casa. E consta lá que os discípulos, além de não terem entendido a primeira parábola, que é a parábola do semeador, também não entenderam a segunda, que é a parábola do joio e do trigo. E aí Jesus deu novas explicações, fornecendo os seus terceiro e quarto níveis de entendimento. Em seguida, ele citou outras 3 parábolas rápidas, né? A do tesouro escondido no campo, a da pérola preciosa e a dos peixes e da rede de pesca. Depois de ele concluir essa sequência dessas 7 parábolas do reino, Jesus então perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam agora todas as coisas? Aí eles disseram: sim, senhor, né? Pelo menos disseram que entenderam, né? Vocês entenderam, gente? Então vamos lá. Qual será a interpretação dessa parábola? Como Jesus ensinou para os discípulos a técnica rabínica, vou trazer para vocês qual é essa técnica segundo, né, a hermenêutica, né, das antigas escrituras, segundo a Cabalá judaica, que é onde ele ensina, né, é ensinado que praticamente toda parábola tem 4 níveis de entendimento. E nós vamos demonstrar para vocês que essa parábola também tem esses 4 níveis de entendimento. E quais são eles? O primeiro nível de interpretação é a chamada interpretação literal. É o que a gente fez até agora. É aquele entendimento básico que a gente tira da primeira leitura. E dali a gente tira o entendimento, né, o sentido moral dos ensinamentos, que é o mais simples de a gente entender. Ou seja, tudo que Jesus ensinou sobre moral é muito simples da gente entender. O problema está em colocar em prática na nossa vida. Aí que o problema acontece, né? Porque demanda muita força de vontade, muito desprendimento, né? Muita abnegação, né? O segundo nível de entendimento, a gente vai fazer ele conjugado com o terceiro. O que é isso? A gente vai identificar quais são as figuras simbólicas e alegóricas utilizadas por Jesus na parábola, e ali a gente vai tirar a constatação do seu verdadeiro sentido, fazendo o quê? Uma conexão ou concordância com outros ensinos, que podem ser, inclusive, outras parábolas, tanto contidas no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aí a gente faz aquilo, né? A comparação de ideias. E a gente após a gente constatar o verdadeiro sentido dessas figuras, a gente junta os pontos e é como se a gente estivesse construindo uma nova história. Então a gente vai ver que, na realidade, aqui, dessa parábola, quando Jesus está falando da semente ou do grão, ele não está falando daquela ideia que a gente tem, né, da semente em si, que todo mundo sabe o que é. Ele está falando sobre outra coisa. Quando ele fala das aves do céu, a mesma coisa, ele está falando de outras coisas, ele não está falando de passarinho.
né? Quando ele fala do campo, ele está falando de outra coisa, né? Quando ele fala da árvore, que aquela planta se transforma numa árvore, ele está querendo dizer uma outra coisa, ou seja, existe um sentido novo, além daquele sentido literal que normalmente é apresentado. E aí, por fim, a gente vai entrar no quarto nível, que é justamente esse, é o sentido espiritual, que a gente vai compreender quais são aqueles antigos mistérios que Jesus falou que estão contidos em todas as suas parábolas. E onde aí ele fala geralmente das questões proféticas, das questões chamadas escatológicas, que é uma palavra de origem grega, que trata dos acontecimentos proféticos previstos para o chamado momento do final dos tempos, ou seja, para o momento do fim. Então, esses ensinos estão contidos, né, numa forma bem mais aprofundada, além do sentido literal da simples leitura da parábola. Então, vamos lá. Vamos primeiro refletir sobre o... Né, a gente ainda está no primeiro nível, sobre o que foi discutido, falado nessa parábola. A gente viu lá que ele contou que um certo homem, semeador e dono de um campo, estando na posse de uma pequena semente, que ele chamou de grão, né, assim como um grão de mostarda, semeou, né, no seu campo. Após, restou ao homem o quê? Apenas ter a paciência e confiança, esperando até que aquela pequena semente pudesse o quê? Crescer durante o tempo necessário para que todo o processo transformador se completasse. De fato, quem vê aquela pequena semente semeada no campo não vislumbra, ou seja, não percebe ou compreende de imediato a ideia do tamanho que ela poderá atingir, tornando-se no futuro, né, num tempo no futuro, uma grande árvore. Mas somente com o passar do tempo, diante do seu gradativo e progressivo desenvolvimento, porque a natureza não dá saltos, ou seja, o crescimento, né, isso a gente sabe, demanda tempo, demanda às vezes meses, anos, não é isso? Para uma semente se transformar numa grande árvore, né? Então, diante do seu gradativo e progressivo desenvolvimento, que ocasionará um aumento substancial do seu tamanho, é que ficará revelado a todos o seu incrível potencial original de crescimento. Logo, né, a lei natural, que é a lei de Deus, foi justamente o fator determinante que proporcionou não só o longo e vagaroso processo de crescimento e transformação daquela pequena semente, mas também a consequente grandeza daquela árvore que depois, a gente viu lá, né, no futuro, irá abrigar em seus ramos os ninhos de todas as aves do céu. Bem simples a ideia, né, da primeira leitura que a gente tira dessa parábola. E aí a gente, é comum, né, segundo a tradição cristã, atribuírem, né, a essa parábola, no seu primeiro nível, sentido moral, demonstrando que basicamente essa parábola quis dizer o quê? Que embora o reino de Deus, ou seja, aquilo que chamava o reino de Deus, ou reino dos céus, tivesse aquela época, né, primeira metade do primeiro, né, primeiro milênio, né, depois de Cristo, né, lá no século I, né, aquela época, uma origem bem modesta, lá na região de Israel, né, ele certamente iria crescer neste mundo com o passar do tempo, confirmando o quê? Aquela ideia daquela visão profética dessa parábola, demonstrando-se desenvolvendo-se, desculpe, junto a toda a humanidade. Contudo, diferentemente do sentido atribuído à parábola do fermento e da farinha, do qual ela é correlata, que trata de um processo de expansão interior desse futuro reino. Por que interior? Porque é aquele invisível, porque ocorre dentro da pessoa, ou seja, em sua consciência, né? Essa parábola de hoje, né, ela foi justamente, ela trata do vagaroso processo de expansão exterior, daquele que é visível, que a gente pode chamar de expansão geográfica, né? Enfim, do grande potencial de expansão territorial, né, da palavra de Deus por todo este mundo. Os seguidores do Cristo deveriam perseverar e confiar em Deus, tendo a certeza de que o seu governo, ou seja, aquele reino dos céus, o governo, o domínio espiritual, irá crescer.
e que no fim dos tempos, ou seja, nos momentos do chamado final dos tempos, que é agora, né, como resultado final, ele irá se estabelecer sobre toda a humanidade, pois ele está no controle, né? Deus está no controle de tudo, ou seja, tenha paciência. Aquilo que está previsto para acontecer, vai acontecer. No futuro, mediante o grande poder de crescimento, né, da doutrina divinal, da palavra de Deus, que sugere a existência de uma força irresistível e incoercível, ou seja, aquela que a gente não pode deter, não pode reprimir, e que lhe dá direção, que lhe direciona, todas as nações deste mundo se abrigarão nela, encontrando o necessário consolo espiritual. Então, bem bacana, né? Essa primeira parte que a gente entende qual seria o sentido espiritual. E é bem fácil da gente deduzir, né? Tirar essa conclusão. Então vamos agora adentrar no segundo e terceiro níveis juntos, onde a gente viu lá que a gente vai fazer a identificação das figuras e seus significados, e após concluir quais são os seus verdadeiros sentidos, a gente juntar os pontos e construir uma nova história por trás dessa historinha, dessa parábola que eu trouxe para vocês. Então a gente vai entender o que ele quis dizer com esse grão ou semente, quem é esse homem, o que significa, né, ele ter semeado no seu campo, né? Que planta é essa que vai se desenvolver até a estatura de uma árvore, e o que são, né, essas aves do céu que virão e farão seus ninhos nos ramos daquela grande árvore. Então vamos lá, a gente vai entender que Jesus, na realidade, ele não está ensinando, né, essas questões botânicas para os seus discípulos, ele está ensinando outra coisa. Então vamos lá, vamos à identificação, que a gente já fez, e vamos aos significados dessas figuras. E a figura do homem? A gente viu que a figura daquele certo homem, que a gente pode dizer que é o semeador, é, sem sombra de dúvidas, o próprio Cristo, pois ele também representou o semeador da semente, né, nas suas duas parábolas, primeiras parábolas anteriores, tanto na do semeador, né, da semente do campo, quanto na do joio do trigo. Então, na realidade, Jesus, naquelas duas primeiras parábolas, ele deu o significado de muitos dos símbolos contidos em muitas parábolas que ele ia relatar dali para frente. A gente viu, né, que o próprio Jesus, em suas explicações, forneceu aos seus discípulos a simbologia da figura do homem semeador, porque ele disse mesmo lá, ó, o semeador que semeia a boa semente, que naquela parábola era a semente do trigo, é o filho do homem. Ou seja, ele mesmo disse. O que ele disse? Que o certo homem, que é o semeador, representa o filho do homem, que é uma outra forma dele dizer que ele estava se referindo a ele como sendo o próprio Messias ou Cristo. E aí a gente já começa a entender aquilo que foi falado antes. No segundo e terceiro níveis, a gente faz aquela chamada interpretação sistêmica, ou seja, a figura utilizada numa parábola equivale ao mesmo sentido da mesma figura usada em outra parábola. Então, toda vez que ele trata de semente, né, seja ela qual for o tipo, ele está falando da mesma coisa. Quando ele fala, né, do semeador, aquele que semeia, pode ser ora ele, ou pode ser ora um outro, né? Mas na realidade, nessa sequência de parábolas, aquele que semeia, ou seja, o certo homem que semeia, é sempre o filho do homem, é sempre o Cristo. E a figura do campo? Por sua vez, quanto à figura do campo, que é aquele local onde foi semeada a semente por aquele certo homem, que a gente já viu que simboliza o próprio Cristo, ela corresponde ao símbolo que representa o quê? Este nosso mundo. Igualmente, vimos nas parábolas anteriores que Jesus explicou aos seus discípulos justamente isso. Consta lá que ele falou, ó, o campo é o mundo. Então é igual matemática, gente. A é igual a B. Né? Ele falou, ó, campo significa mundo. Mas, na realidade, gente, o que ele quis dizer? Então, aquela figura do campo, que tem hora que ele chama de seara, que a gente pode dizer que aonde planta o trigo é o trigal, significa este mundo. Mas o que ele quis dizer? Na linguagem dos judeus, eles chamam de Olam Hazé,
que na realidade é um período, é o período no qual esse mundo está passando, que é o que na doutrina espírita nós chamamos de mundo de provas e expiações, que é este mundo. Ou seja, quando a gente fala esse mundo, a gente não está falando só do planeta Terra materialmente, a gente está falando do período no qual ele se encontra. Tanto que os assuntos que a gente trata geralmente nessas parábolas significa o seguinte: assim como na doutrina espírita, os judeus também tinham esse entendimento, que eles falam que esse nosso mundo, o Olam Hazé, ele vai existir durante um certo tempo. Passado esse certo tempo, né, quando chegar no chamado final dos tempos, entra num período transitório que eles chamam de regeneração, igual a doutrina espírita também ensina. E depois deste período, né, que a gente chama de mundo de regeneração, a gente entraria no chamado, né, mundo ditoso, que é o próxima etapa, o próximo período que se inicia, que é eles chamam de Olam Rabá. Então, vamos lá, esse assunto nós vamos tratar mais lá na frente. E quando ele falou sobre o seu campo, olha só que interessante. Quanto ao relato de que aquele campo, que a gente viu que é este mundo, era seu, pertencendo àquele certo homem que a gente viu que era o Cristo, consta no Evangelho de João a informação de que ele, falando sobre quem era Jesus, o seu mestre, disse, olha só, o Cristo estava no mundo, ou seja, ele estava aqui no simbólico campo, e o mundo foi feito por ele. O que ele está querendo dizer? Que o Cristo foi o co-criador, junto com Deus, deste nosso mundo. E o mundo não o conheceu. Veio para o mundo que era seu, ou seja, ele veio para o simbólico campo. Para quê? Para semear a semente, né? E os seus não o receberam. Agora, e a figura da semente? O que ela representa? Sobre a figura da semente, ou grão, né, que é a mesma coisa, o próprio Jesus também, em suas anteriores explicações, em referências às antigas escrituras, forneceu aos seus discípulos a simbologia da figura da boa, ou seja, da verdadeira semente do trigo, ao dizer, ele disse lá, esta é, pois, a explicação da parábola, quando os discípulos perguntaram, Jesus, eu não entendi, explica para a gente. Aí Jesus falou, esta é, pois, a explicação da parábola. A boa semente é a palavra de Deus. O que ele quis dizer? Que a semente é uma doutrina, simboliza uma doutrina, é a doutrina que representa a palavra de Deus ao mundo, né? Ou seja, a palavra do reino, outra forma dele dizer, visto que ele, né, próprio semeador, que semeia a boa semente, semeia a palavra de Deus. Onde? Lá na parábola do semeador, ele falou nos diversos tipos de solo, que é uma figura que simboliza cada uma das consciências humanas, existentes aonde? O solo do seu campo, ou seja, deste mundo. Então a gente vai ligando os pontos, né, substituindo, né, porque a parábola é isso, é comparar e substituir. Campo é este mundo, solo é consciência, semente é palavra de Deus. Então a gente viu lá que a boa semente, que naquele caso lá é a do trigo, né, representa a palavra do reino, ou a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é a verdade. Representa o quê? A doutrina do Cristo, ou doutrina divinal. É aquilo que eles chamavam também de boa nova, né? O evangelho, que é o quê? O cristianismo original, aquele primitivo ensinado naquele tempo, porque depois ele foi deturpado, que é o que foi ensinado na parábola seguinte, do joio e do trigo. Então, de fato, para a gente ver que Jesus, quando ele citou esses ensinamentos, né, na realidade, eles já estavam contidos no Antigo Testamento, né? A gente pode ver aquela passagem conhecida lá do livro do Êxodo, que trata, né, do pronunciamento de Moisés aos hebreus que haviam saído da servidão do Egito, quando eles estavam vagando pelo deserto, Jesus prometeu fazer chover o pão dos céus para alimentá-los, né, porque eles estavam com fome. E aí consta lá o relato, né, que amanheceu, né, sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E aí os hebreus viram aquilo e não sabiam o que era e perguntaram, o que é isso? Né? E aí Moisés disse, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ou seja, na realidade, gente, isso aqui é um relato, mas na realidade é uma parábola.
Agora, o mais interessante é isso aqui, ó. Então, os hebreus deram o quê? Um nome àquele pão dos céus, que foi fornecido por Deus. E eles relataram lá que ele era semelhante a uma semente, mas só que era uma semente de coentro. Tá lá, ó, o seu nome, maná. E era assim como uma semente de coentro. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse ensino em forma de parábola? Também que semente significa a mesma coisa que o pão do céu, que é a palavra de Deus. Né? E Moisés ainda repetiu, e disse, essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Né? Em outra passagem lá, agora de um outro livro de Deuteronômio, ele informou que, né, que Deus provou aquele povo, deixou eles, teoricamente, ter fome, né, para eles aprenderem que não só do pão, ou seja, do pão material, viverá o homem, mas de tudo, ou seja, que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que sai da boca? É a palavra, demonstrando que ele estava falando, na realidade, que aquela semente, aquele pão do céu, representa a palavra de Deus, assim como Jesus ensinou também nessa parábola. Contudo, nessa parábola, Jesus, utilizando-se de uma citação ou um aforismo, né, muito comum entre os rabinos judeus daquela época, na qual era atrelada a ideia de insignificância ou de pequenez, informou aos seus discípulos que, ao invés da semente do trigo que ele havia citado na parábola anterior, né, o que havia sido semeado, que é uma ideia, é o seguinte: se a semente é uma doutrina, então semear significa ensinar, né? Mediante a doutrina divinal pelo Cristo, ou seja, pelo aquele certo homem semeador neste mundo, ou seja, no simbólico campo, foi uma outra simbólica semente, ou grão, agora sendo a quê? A de mostarda. Então a gente entende aqui que a gente não pode ficar muito preocupado com o importante é entender o sentido simbólico da semente, não importa qual ela, tá? Então ele mudou. Você vê que no Antigo Testamento, né, a semente era de coentro. Depois ele ensinou a semente do trigo. Nessa ele está usando já a figura da semente de mostarda. Todas elas representando o quê? A palavra de Deus, ou seja, a doutrina divinal. Mas qual teria sido o motivo da mudança daquelas figuras dos tipos de sementes? Ou seja, antes de coentro, para depois falar de trigo e depois do trigo falar de mostarda. O que ele quis dizer? Ao dizer que o grão de mostarda é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo ou seja, ela se tornará no futuro a maior das plantas e se faz uma árvore, certamente o mestre, né, o Cristo, quis realçar a mensagem profética de que a semente da verdadeira palavra de Deus, ou seja, a doutrina divinal que é o cristianismo, iria se desenvolver neste mundo, ou seja, no simbólico campo, com o passar do tempo, de acordo com a sua divina vontade, assim como, ou seja, da mesma forma, da forma semelhante, a potencialidade natural de desenvolvimento apresentada por um pequeno grão de mostarda. Novamente, a ideia é sempre fazer o quê? Uma comparação de ideias, né? Enfim, ele quis destacar a mensagem de que, embora pequena e incipiente, a sua doutrina teria, com toda certeza, um gradativo e progressivo crescimento, ou seja, uma expansão geográfica, apresentando-se, na verdade, bem grande ao final. E quanto àquela ideia que ele falou que o homem pegou na semente? O que significa a ideia de pegar na semente? Jesus, ao dizer que aquele certo homem, ao pegar na semente, que a gente viu que a palavra de Deus a semeou no seu campo, ou seja, ensinou neste mundo, o que ele quis dizer com isso? Certamente foi a ideia de que o Cristo encarnado em Jesus, né, havia recebido de Deus, ou seja, tomado o conhecimento em sublime missão, a semente da sua verdadeira palavra, para que ela fosse semeada, ou seja, revelada ou ensinada neste mundo, ou seja, no simbólico campo, através da sua boa nova, o cristianismo, que na realidade Jesus não criou nenhuma religião nova, não. Ele deixa bem claro que o cristianismo primitivo é o judaísmo restabelecido, a verdade, ou seja, renovado. De fato, para demonstrar que Jesus havia capturado, né, a gente pode dizer assim, refletido em sua doutrina a luz da verdade divina, há o relato de que ele dizia:
A minha doutrina não é minha, mas daquele, de quem? De Deus, que me enviou. Né? Por isso que ele é o Machia, né? O Messias, é o ungido, é o enviado ungido, que veio ao mundo em missão. Né? Ao longo da sua missão neste mundo, consta lá nos evangelhos que Jesus recebia muitas críticas dos líderes religiosos de sua época, que o acusavam de ensinar uma doutrina que não refletia a verdadeira verdade divina. Mas ele sempre lhe dizia: eu não tenho falado de mim mesmo. O que ele está querendo dizer? Que ele não era um falso profeta. Ele era um profeta enviado de Deus, né? Mas o Pai que me enviou, ou seja, em missão, Deus mesmo me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que ele está querendo dizer? Trazendo para a nossa linguajar espírita, o Jesus, que é o Cristo encarnado, ele foi o médium perfeito de Deus nesse mundo. Né? Ele foi o médium que transmitiu, né, o conhecimento divino a nós, né, do planeta Terra. E que, aí ele coloca lá, não crês tu que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? O que ele está querendo dizer? Que os dois estavam em unidade de juízos ou em sublime comunhão de entendimentos. Por isso que ele falava o tempo todo, eu e o Pai somos um. Ou seja, não é que ele estava querendo dizer que ele era Deus, é que o pensamento dele era fiel, refletia a verdade divina, porque eles estavam em comunhão de entendimentos. E ele continua, as palavras, ou seja, a doutrina que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, ou seja, né? Pois o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo, ou seja, semeio neste mundo, né? Aqui ele deixa bem claro, né? Do que eu tenho ouvido, quer dizer, ele ouvia constantemente. É um médium, né? Porém, tecnicamente, ou seja, por natureza, né? E aqui não cabe a mim trazer conhecimentos de natureza botânica para vocês, mas o fato é o seguinte: aquela mostardeira, né? O pé de mostarda, assim como a videira, que é outra figura utilizada em outras parábolas de Jesus, não é uma árvore, mas sim que uma planta grande, um arbusto que cresce nos campos. Mas a gente viu lá que Jesus falou que ela se torna uma planta e depois se torna uma grande árvore. Não estava querendo dizer que a mostardeira ia ferir as leis da natureza e crescer do tamanho de uma árvore. A gente tem que entender que isso é uma parábola, então a gente não pode se apegar muito a certas coisas, tem que entender o sentido do que ele estava querendo dizer. Então, além de realçar a importante mensagem profética relativa ao inevitável crescimento do seu reino espiritual, ou seja, do seu governo dos céus neste mundo, qual teria sido, então, o real objetivo de Jesus ao especificar esta ideia relativa à gradação do seu longo e progressivo crescimento, partindo de uma pequena semente, que a gente viu lá que é o grão de mostarda, passando por uma grande planta, que a gente viu lá que é a mostardeira, até atingir a futura estatura de uma grande árvore. Porque ele utilizou-se, né? Se utilizou da figura da árvore nessa parábola. Para isso, precisamos então conhecer a simbologia das figuras, tanto da planta quanto da árvore, nas antigas escrituras judaico-cristãs, para a gente, através dela, fazer a comparação e extrair o seu verdadeiro significado. Então, vamos lá. Toda figura de planta, tanto faz ser videira ou mostardeira ou qualquer outra existente lá, representa na cultura judaica o homem, ou seja, a árvore, o homem, a planta representa o homem. Porém, né, os homens judeus no pensamento deles, porém, isso no seu aspecto particular. Contudo, esta figura, assim como muitas outras, apresenta-se, na verdade, como sendo que um protótipo, uma prefiguração ou um modelo simbólico para toda a humanidade. Ou seja, quando ele tratava dos judeus, na realidade, ele não estava sendo, né, só especificando os judeus, ele estava, é uma referência a todos os homens, a toda a humanidade. Então, o seu aspecto coletivo. Da onde a gente pode tirar isso? Tem uma passagem lá do livro do profeta Isaías
que trata de um conhecido cântico, que chama Cântico do Vinhateiro, lá o próprio profeta Isaías deu também, assim como Jesus, a explicação sobre algumas figuras contidas naquele cântico. Olha o que ele falou, que a vinha, o que é a vinha? É o campo, né, onde você planta uvas, né? Do Senhor dos Exércitos, ou seja, de Deus, é a casa, ou seja, a nação de Israel. O que ele está falando? O campo é Israel, né? E os homens de Judá, quem são? Os judeus, são a planta. Então, homens de Judá igual a planta. Contudo, o próprio Emmanuel também, nos seus ensinos sobre algumas interpretações de trechos do Evangelho, ele também coaduna com esse entendimento, demonstrando que toda vez que é tratado de Israel ou dos judeus nas antigas escrituras, na realidade ele está fazendo o quê? Uma prefiguração, ou seja, querendo dizer que se trata da própria humanidade. Está lá na questão 262 do livro Consolador, que ele fala, né? Por que razão a palavra das profecias parece dirigida sempre ao povo de Israel, né? Aos judeus, aos hebreus, a Israel? Aí ele coloca, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre. Morreu, né? Por isso é que Jesus, por exemplo, lá nas explicações sobre a parábola do joio e do trigo, a parábola, uma das parábolas anteriores, ele igualou a figura da boa semente, ou seja, da planta do trigo, aos fiéis seguidores que propagam neste mundo a verdade, bem como a figura da falsa planta do joio, né, aos seus adversários que propagam a mentira. Lá ele também deu explicação, ele falou lá, a boa semente, que é a planta do trigo, são os filhos do reino. Quem que é filhos do reino? São os homens seguidores do Cristo. Então, o que ele coloca? Planta é igual a homem, igualzinho a gente viu lá. E a planta do joio são os filhos do maligno, ou seja, os adversários, os seguidores daqueles que combatem a verdade, né? Então, o que ele quis dizer? Que a planta, não importa se é videira, se é trigo, se é joio, se é mostardeira, simboliza o quê? Os homens judeus, no seu aspecto particular, mas representa o quê? A humanidade no seu aspecto coletivo. Mas representa o homem fisicamente? Não, gente. Representa o quê? O seu juízo, o entendimento das coisas. Então, a planta, na realidade, como ela representa o homem, ela representa o juízo religioso do homem no seu aspecto individual, ou grupal, ou coletivo, né? Mas, igualmente, a figura da árvore, que a gente tratou da planta, agora da árvore, em particular, a da figueira, que é uma figura usada em outras parábolas também é geralmente interpretada como sendo um símbolo equivalente à figura das plantas, em particular a da videira, onde ambas, né, representam tanto os judeus no seu aspecto coletivo e individual, desculpe, quanto Israel no seu aspecto coletivo, igual a gente viu antes, né, conforme a gente pode deduzir de algumas passagens de outros pontos ensinados em outros livros, né? Na sua interpretação mais literal. Porém, o mestre Jesus, em suas outras parábolas, ao utilizar-se dessa figura da grande árvore, a gente lembrando que no segundo e terceiro nível, a gente entende a simbologia de uma figura, e após o entendimento dessa simbologia, ela é comum em todas as parábolas de todos os pontos dos evangelhos e até do Antigo Testamento. Então, árvore, né, é o entendimento que a gente vai tirar aqui, ela serve para qualquer lugar, né? Então, Jesus deixou bem claro em algumas passagens que ele fez uma diferenciação entre a figura da árvore e a figura da planta. Aonde a gente pode tirar essa dedução? Por exemplo, lá na parábola da figueira estéril e também na outra parábola, que é a parábola da figueira, Jesus fez essa distinção entre a figura, né, entre as figuras, tanto da figueira quanto da vinha, ao dizer aqui, ó, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então ele diferenciou figueira diferente, né, das videiras plantadas na sua vinha. Então, se ele diferenciou, tem sentidos diferentes. Na parábola da figueira, ele colocou, ó, olhai para a figueira e para todas as outras árvores. Qual figura que ele está falando? Das outras videiras. Então, olhai para a figueira, existe a figueira e a videira. Então, são coisas diferentes, distintas. Mas, então, qual seria a simbologia dessa grande árvore? Ele deu
Sim, uma pista segura para a gente entender. Por exemplo, numa outra parábola, né, que é da figueira seca, correlacionando com a parábola dos lavradores perversos, Jesus ensinou lá que ao invés de ter sido plantada uma figueira no meio da vinha, né, nessa parábola ele colocou que foi construída uma torre. O que é uma torre? É uma torre de vigília, né, onde construiu um local alto onde ficavam as pessoas lá tomando conta do vinhedo, né, ou da plantação. Então, ele lá deu uma pista segura que, na realidade, ao invés de ter sido plantada uma figueira na vinha e construiu uma torre, significa que a figura da figueira equivale à torre. E a gente sabe que a figura da torre, na realidade, deduzindo de uma outra parábola, ela equivale à figura que representa o templo de Jerusalém. Então, não é nada mais do que a figura da árvore, diferentemente da figura da planta, que a gente viu lá que representa o juízo individual do homem. Se a torre ou figueira representa o templo, então ela representa o juízo religioso coletivo da humanidade. Talvez essa parte aqui seja mais complicada da gente entender, mas entendendo que são coisas diferentes, figuras diferentes, planta e árvore, né? E geralmente quando ele trata de árvore, ele trata da figueira, e que a figueira representa também o templo de Jerusalém, né? E é muito comum nas igrejas, principalmente protestantes, né? Eles falaram o seguinte: ó, a árvore ou a figueira representa a igreja, né, na concepção deles. E eles não estão errados, não. Mas só que a gente tem que entender que não é a igreja física. Na realidade, a palavra igreja representa a congregação, a assembleia de homens. Então, na realidade, a gente está falando aqui das instituições humanas. No caso, as instituições religiosas. Então, representa o juízo religioso coletivo da humanidade. Esse é o sentido da figura da árvore. E a figura dos ramos da árvore? Então, a gente já começa a abrir o entendimento. Ó. Sendo a figura da árvore, que no caso a gente viu que é a figueira, né? Ah, mas a mostardeira virou figueira? Então, porque na ideia profética dela, né, a mostardeira nunca vira uma árvore, ela é um arbusto. Mas ele falou que ela vira uma árvore. Então, ele estava fazendo uma referência simbólica à figueira. Então, sendo a figura da árvore ou figueira o símbolo do juízo religioso coletivo da humanidade, então podemos deduzir que a figura dos seus ramos ou galhos, onde as aves do céu farão futuramente os seus ninhos, corresponde à previsão sobre o que? As futuras ramificações ou subdivisões de entendimentos, ou seja, de juízos dessa mesma base nas diversas crenças formadas, que os estudiosos chamam das futuras religiões abraâmicas, no monoteístas de base judaico-cristã. Ou seja, são as várias ramificações das religiões que existem hoje no mundo, conforme as suas interpretações particulares sobre a chamada palavra de Deus, né? Que é aquela simbólica semente que cresceu, né? Na verdade, apesar das muitas divergências doutrinárias sobre alguns pontos entre as diversas religiões professadas, podemos observar também o que? Semelhanças quanto a alguns princípios básicos fundamentais entre elas, como se fosse, de fato, assim como muitos ramos de um mesmo tronco principal e pertencente àquela grande simbólica árvore que a gente viu que é simbolizada pela figueira. E a figura das aves do céu? Então a gente já começa a ver, ó, quanta figura das aves do céu que sob o abrigo e proteção dos ramos da grande árvore, que a gente viu que não é árvore. Na realidade, ele estava falando de diversos juízos religiosos que se formarão no futuro. E essas aves farão seus ninhos. Ela representa a própria humanidade. A previsão sobre uma futura geração de seguidores do Cristo congregado nas diversas nações desse mundo, ou seja, no campo. Para comprovar esse entendimento, consta, por exemplo, um relato lá no livro do profeta Ezequiel, da onde Jesus tirou essa parábola do estudo de hoje, comparando a figura de uma grande árvore, que lá não era nem figueira, ele usou a figura do cedro, né, plantado em Israel. Olha só o que ele diz, numa parte. Ele coloca assim: todas as aves do céu, que lá ele deixa no contexto, lá demonstrando que trata da humanidade, né?
se aninham nos seus ramos, ou seja, daquele grande cedro, ou seja, que eles se abrigam, estarão sob o abrigo e proteção daquele juízo religioso, né? E todos os animais do campo, né, geram debaixo dos seus ramos, e todas as gerações, aí no final, olha, todas as gerações habitam as suas sombras. Então, o que ele está querendo dizer? Que aquelas aves dos céus ou os animais do campo são os homens de todas as nações que vão se abrigar debaixo dela. Então, o que ele está querendo dizer? Que as aves do céu, os animais do campo, é a humanidade. Mas existe uma distinção que a gente pode tirar daqui, né? Os animais do campo são os que estão neste mundo. E as aves do céu? Aquela ideia do ficar voando, né? Então, quem que ela representa? Ó, mas para não deixar dúvidas, lá no livro do Apocalipse, né? Olha só o relato que João deixou lá para a gente. Tem uma parte lá, tirando, né? Ele coloca assim, um anjo que estava no sol, que lá representa o quê? Aquele espírito muito resplandecente que estava com Deus. É essa a ideia, estar no sol e estar com Deus. Ou seja, o espírito do próprio Cristo, simbólico esposo, né? E aí ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus. Ou seja, a gente começa a deduzir. Se aquele é um anjo, um espírito, ele vai dizer para a ave? Não, aquilo simboliza os outros espíritos desencarnados. Então, as aves do céu são os espíritos desencarnados. Aí ele chamou, vinde, ajuntai a ceia, ou seja, as bodas ou casamento do grande Deus, ou seja, a fim de venha, né, para a ceia. Aí aquele remete àquela outra parábola do festim de bodas, né? Vem receber dele, o simbólico esposo, que é o Cristo, o alimento espiritual da quê? Da verdadeira palavra de Deus. É isso que ele quis dizer. Mas o importante é a gente entender essa ideia, que os animais do céu, né, as aves do céu simbolizam o quê? Os espíritos desencarnados. Por sua vez, os animais do campo são o quê? Os espíritos encarnados. Mas são o quê? Toda a humanidade de todas as nações, ou seja, os homens tanto encarnados quanto desencarnados. E a simbologia do aninhar? Então, sendo as aves do céu a figura simbólica de uma futura geração de homens deste mundo, ou seja, do seu campo, então não restam dúvidas de que, de acordo com as antigas profecias, então aqui, para quem depois quiser se aprofundar, eu já coloquei as referências para vocês, a mensagem oculta por trás delas, ou seja, das aves, ao congregarem, ao conseguirem o necessário e desejado amparo ou proteção, que a gente pode dizer aquele consolo espiritual, se aninhariam, ou seja, iriam construir as suas casas ou ninhos nos ramos daquela grande árvore que a gente viu que representa a figueira, que são as diversas crenças de base judaico-cristã, se refere justamente à ideia de que a humanidade futura irá construir, ou seja, formar o seu juízo, a sua casa, né? A gente viu a Sumin, que é o entendimento religioso particular, sobre as muitas crenças daquela base doutrinária. Então a ideia é simples, né? A humanidade futura, tanto encarnada quanto desencarnada, ao virem esse mundo, iriam construir o seu juízo, né, construir os seus ninhos naquela base daquela grande árvore, ou seja, daquele juízo religioso coletivo da humanidade. E com isso, gente, a gente encerrou o segundo e terceiro níveis de entendimento. A gente já identificou quais são as figuras, vimos quais são os seus verdadeiros sentidos, né? Juntamos os pontos e já construímos o quê? Dentro daquela proposta, uma nova história por trás dessa parábola. E o sentido espiritual? O que ele quis dizer naquela ideia de que a menor das sementes crescendo iria se transformar na maior das árvores? Então, ele estava falando sobre uma simbologia referente a esse crescimento. E a gente viu que essa parábola tratou justamente a respeito de uma importante questão profética, né, bem simples, que a gente consegue constatar hoje ela naturalmente, referente ao grande poder, ou potencial de crescimento da palavra de Deus, que a gente viu lá que é o simbólico grão de mostarda, né, que na realidade é o símbolo do evangelho, da doutrina divinal, que foi semeada ou ensinada pelo Cristo neste mundo, conforme os desígnios de Deus. Assim como a lei natural, que é a lei da natureza, foi o fator que determinou
tanto longo e vagaroso processo de crescimento e transformação daquela pequena semente, né, ou o evangelho, né, quanto à consequente grandeza daquela futura árvore, que a gente viu que é o juízo religioso da humanidade. Então, essa parábola, de igual modo, sugere a existência de uma grande força, né? Força essa que a gente não vê, ela é invisível, mas ela age de forma irresistível e incoercível, ou seja, a gente não consegue reprimir, que direciona ao longo do tempo todo esse divino processo de inevitável expansão que a gente viu geográfica, né, do reino de Deus, né, ou do governo de Deus por todas as nações do mundo, né, por todo este mundo. Logo, como esse divino processo de expansão foi o fator que provocou, por assim dizer, uma espécie de movimentação geral ou natural que conduziu, sem distinção e de forma inevitável e coercitiva, toda a humanidade continuamente rumo à renovação ou transformação deste mundo, conforme abordado esse assunto principalmente em uma das outras parábolas que ele disse anterior, que é a parábola da rede de pesca. Então, o seu sentido espiritual oculto certamente corresponde à existência de uma divina lei por trás daquilo tudo, que é a lei que a gente estuda na doutrina espírita, a lei do progresso. Ou seja, essa marcha progressiva coletiva, ou seja, esse simbólico crescimento da pequena semente do evangelho até atingir a estatura de uma grande árvore, se realiza sobre a terra, ou seja, sobre o seu campo, e se operacionaliza mediante a ação e supervisão de quem? Dos colaboradores, né? Que são os espíritos superiores, e muitos deles encarnam aqui na planeta Terra, que são aquelas simbólicas aves do céu, né? Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec tratando sobre esse assunto da lei do progresso em ação, olha só o que ele falou sobre o papel interventivo e influenciador de transformações exercido pelos espíritos cooperadores de Deus na condução, ou seja, nesse simbólico processo de crescimento e no controle espiritual de alguns necessários acontecimentos neste mundo. Questão 783, ele falou lá, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, trazendo em miúdos para a nossa parábola. Ele está falando o seguinte, a árvore sempre cresce devagarzinho, paulatinamente. Então ele coloca assim, ó, há um progresso regular e lento, que é o processo natural de transformação, né, que resulta das forças das coisas, visto que se origina o quê? Das circunstâncias normais da vida dos homens, das nações, segundo as escolhas, livres escolhas feitas, né? Contudo, ele esclareceu logo em seguida, quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência, ou seja, Deus provoca, olha só que interessante, Deus provoca, de tempos em tempos, ou seja, mediante as suas leis naturais, mas também, por exemplo, a ação interventiva dos espíritos colaboradores, tanto encarnados quanto desencarnados, que são aquelas simbólicas aves do céu, né? Que a gente viu lá, um abalo físico ou moral que o transforma, ou seja, ele cria os seus ninhos e direciona a humanidade. Enfim, eles, esses enviados, agem neste mundo causando abalos, ou seja, perturbações transformadoras, né, sociais, de ideias, né, ações essas que não têm nada de sobrenatural, mas que são considerados flagelos destruidores, porque mudam as coisas, né, destrói ideias, constrói novos paradigmas, né, segundo o restrito ponto de vista dos homens. Lá no livro A Gênese, Kardec, falando sobre essa força progressiva que ele sentiu os efeitos naquela época e que conduz a humanidade, olha só o que ele colocou, deixou registrado lá. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento ou de transformação, está em cheio há quase um século. Ou seja, Kardec estava lá na segunda metade do século XIX. Então, ele falou que já estava percebendo que naquele período pós-Idade Média, quando a gente entra naquele período, né, do iluminismo, que transformou a face da Terra, que tinha acontecido cerca de um século antes, ou seja, lá no final do 17, período do 18, século 18, então ele coloca, a humanidade já está há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que vemos agitar-se de todos os lados
presa de uma espécie de febre e como que impelida, ou seja, dando aquela ideia daquela força invisível, mas que impulsiona, que obriga a avançar, né? Que é aquele processo de crescimento da semente, ou seja, do juízo religioso, né? Assim continuará até que haja outra vez estabelecido em novas bases. Então, o que é importante a gente entender? Né? Que Kardec, naquela época, ele já estava vivenciando e pressentindo e vendo, igual hoje a gente vê, as mudanças estão aí, só não enxergam quem não quer. Né? Ou seja, essas aves do céu já estão o quê? Fazendo seus ninhos na grande figueira, né? E dali vão nascer o quê? A gente pode colocar ideias novas, que vão trazer o quê? Novos paradigmas, né? De fato, numa forma bem resumida, e bem resumida mesmo, a história da humanidade demonstrou que o Evangelho do Cristo, que a gente viu lá que é o simbólico grão ou semente da doutrina divinal, teve o seu início apenas como uma simples mensagem espiritual renovadora fornecida, a princípio, a um pequeno grupo de humildes e fiéis discípulos judeus numa insignificante nação, na pequena Israel, tanto que está lá no livro de Deuteronômio uma profecia onde fala que ela é a menor de todas as nações, né? Ou seja, ela teve um início humilde, pequeno, né? Igual como a semente de mostarda, lá no século I depois de Cristo, com a mensagem do Evangelho de Jesus. Porém, ao longo de cerca de 20 séculos, ou seja, 2000 anos depois, aquela pequena base judaico-cristã se expandiu geograficamente, né, de forma fenomenal por todo o mundo, em cumprimento às antigas profecias, aqui, assim como o magnífico resultado final apresentado pelo crescimento de uma grande árvore. Então, cumpriu-se a profecia, né? Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha que interessante ele falando sobre isso. Ele coloca assim, ó, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e é a eles que Deus transmite, ou seja, colocando as figuras de volta, né? Semeia a sua lei, ou seja, primeiro, né, aquela semente de coentro através de Moisés. Depois, né, a gente viu a semente do trigo através do Evangelho do Cristo. Foi daquele pequeno foco que a gente viu lá, a menor de todas as nações, de Israel, que partiu à luz, ou seja, aquele pequeno grão, a doutrina divinal, destinada a espargir-se, ou seja, a se derramar pelo mundo inteiro, cumprindo uma antiga profecia que trata, né, da geração atribuída a Abraão, lá no livro do Êxodo, onde consta lá que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Ou seja, os futuros seguidores, né, da doutrina do Cristo, que no caso lá, né, quem ensinou a Abraão foi Melquisedeque, né, deixando claro, segundo Paulo de Tarso, que são as mesmas coisas, né? Melquisedeque é um emblemático Cristo naquela época, né? Iria crescer e se propagar por todo o mundo. Então, diante dessa perspectiva, compreendemos claramente que essa parábola profética de Jesus equivale a uma espécie de mensagem de paciência e confiança fornecida aos seus fiéis seguidores daquela época. Ele veio com o intuito de quê? De trazer alento e demonstrar a eles que o prometido reino dos céus, que haveria de vir com a vinda do Cristo, quando chegasse a era messiânica, então, trazendo a ideia desse segundo retorno nesse período que nós estamos vivendo, com toda certeza irá se concretizar, de acordo com a vontade, com os desígnios ou o plano de Deus. Porém, ele ainda iria demorar um certo tempo, tanto que a gente viu lá, demorou, né, 2000 anos para se estabelecer, visto que todo esse processo transformador, que a gente pode dizer processo de regeneração, regenerador, segundo a divina lei do progresso, demanda um longo tempo para sua execução, pois não há milagres, ou seja, saltos nas obras de Deus nesse mundo.
como dizem, né, os entendidos, a natureza não dá saltos. Por isso é que Jesus, durante o seu enigmático sermão profético, proferido aos seus discípulos, lançando seu olhar profético lá para o futuro, que é agora, os advertiu dizendo, em cumprimento às antigas profecias. Ele falou assim, esse evangelho do reino, o que ele está falando? Daquela semente que ele plantou, né? Será, no futuro, pregada em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. O que ele está querendo dizer? Que aquela pequena semente um dia iria se tornar uma grande árvore. Ou seja, aqui ele está falando, dando as explicações da parábola da mostarda, abrigando o quê? Todas as aves do céu, que a gente viu lá, e também os animais do campo, né? Que são a humanidade futura, tanto espiritual quanto encarnada. E então, depois disso, virá o fim dos tempos, ou seja, esse longo período de regeneração que os judeus chamam de era messiânica, e que irá culminar no futuro, né, com o Olam Rabá, que é o mundo vidouro que a gente chama na doutrina espírita de mundo ditoso ou feliz. Então, aqui, como eu sempre trago nos meus ensinos sobre parábola, né, aquele entendimento cabalístico judaico sobre como é que seria o tempo, segundo o entendimento que eles tinham, né, de duração desse processo, que na realidade, né, trata de uma semana milenar de anos, onde eles ensinam que esse período iria durar 6.000 anos, que após o 6º milênio a gente iria entrar num período chamado de regeneração, e esse período começa lá com Adão, que na realidade é o símbolo de uma época e de uma geração. Jesus veio aqui no 4º milênio, ele sempre remetendo, irei voltar no 3º dia, que na realidade é uma menção ao 3º milênio, e que na realidade nós já estamos aqui, né, no 7º milênio, que equivale ao 3º milênio depois de Cristo, e nós já estamos vivendo atualmente esse chamado período de regeneração da humanidade. Ou seja, a simbólica semente lançada pelo Cristo, não foi o que a gente estudou aqui hoje, né? Lançada lá no 4º milênio, ou seja, há 2.000 anos atrás, cresceu e se transformou hoje nessa grande árvore, que ainda está em processo de crescimento. Com isso, gente, a gente terminou o estudo e, como sempre, eu aproveito a oportunidade final para fazer a divulgação dos meus livros lançados, dentre eles o Sermão Profético de Jesus, né, que trata, como o próprio nome diz, né, do estudo desse enigmático Sermão de Jesus. Inclusive, ele já foi feito aqui para vocês da AME Serra Gaúcha, está gravado, né, junto com outras belíssimas palestras existentes aí na biblioteca virtual da AME Serra Gaúcha, para quem quiser assistir novamente. Tá? Eu tenho esse outro livro lançado, 3 Homens, Apenas um Espírito, que trata de um estudo aprofundado sobre uma das profecias sobre a vinda desse chamado novo Messias, que na realidade lá na simbologia profética trata do retorno do profeta Elias. E quem seria esse profeta Elias, né, no meio espírita? Né? Esse livro trata desse assunto. E esse outro livro, Relógio Cósmico de Deus, onde eu faço um estudo sobre essas antigas profecias judaico-cristãs, demonstrando que todos aqueles tempos existentes, né, nas antigas escrituras são determinados e nós temos hoje sim condições de fazer os seus cálculos, e na realidade esses tempos eles seguem um cronograma de acordo com as festas judaicas. E a gente faz esse estudo, muito dessas interpretações elas são comuns aos ensinos prestados, por exemplo, pelos protestantes, mas só que a gente puxa o entendimento segundo a visão espírita das coisas. Porque, na realidade, o contexto é o mesmo. O que muda são as interpretações. E a gente vai ver, através desse livro aqui, a gente consegue constatar que realmente a doutrina espírita é uma das cumpridoras dessas antigas profecias judaicas. A gente pode confirmar, né, com certeza, e até por cálculos matemáticos, que realmente o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, veio na época prevista, né,
segundo os próprios espíritos da consolação informaram para Kardec. Tinha que vir naquele período exato, porque ele era cumpridor de profecias com cálculos precisos. E em breve, né, eu já estou redigindo o último capítulo, então falta tempo, né? Eu vou lançar esse quarto livro, que na realidade ele é uma continuidade do livro da primeira edição, né, do primeiro livro, né, do primeiro volume do Sermão Profético de Jesus. E nesse segundo livro eu vou adentrar em maiores detalhes nas 6 últimas parábolas pós-sermão profético. Dentre elas, algumas que eu já fiz aqui o estudo com vocês também pela plataforma aí da AMA Serra Gaúcha, né? A parábola, por exemplo, né, das 10 virgens e das lâmpadas. Então, tem lá as 6 últimas parábolas pós-sermão, onde Jesus fala muita coisa, gente, muita coisa bacana, muitas revelações, estudos que, às vezes, vocês não estão acostumados normalmente a ver por aí, né? Todos esses livros estão disponíveis lá na lojas Amazon, e os pedidos para quem quiser se aprofundar mais, eles podem ser feitos lá pelo site. Eles existem tanto em formato físico, né, o livro físico, ou no formato e-book, PDF, né? É só pedir, eles entregam pelos correios e chega na casa de vocês. Com isso, gente, chegamos ao fim. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós estaremos aí para trazer mais ensinos para vocês. Muito bom, Wallace. Te ouvindo, eu entendi uma coisa. Quando tu disseste que o cristianismo é o judaísmo renovado, isso é a palavra que tu colocaste, nós podemos entender quando Jesus disse: Eu não vim destruir a lei. Mateus 5,17. E isso é muito impactante, porque as pessoas, quando nós falamos que nós temos uma tradição judaico-cristã, as pessoas querem negar a origem judaica. E deve ter sido deturpado, como também foi o cristianismo, Sim, com mas certeza. a base, quando Jesus vai fortalecer a lei, quando ele diz, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, nos mostra que ao longo do passar do tempo era necessário a renovação da compreensão da sua mensagem. E por isso, quando ele veio pessoalmente, ele tinha que trazer por parábolas, porque ele sabia que o homem iria deturpar o cristianismo, como fez. Com E por certeza. isso que a mim me parece fundamental esse teu estudo, essa tua explicação de passo a passo, para que nós entendamos que as parábolas vieram com intenção de que a sua mensagem não fosse deturpada, e por isso ele houvera dito aos apóstolos: para vocês que compreendem, eu falo claramente, mas para os outros ficam as parábolas. Então, esse teu estudo, e que eu gostaria que tu continuasses a fazê-lo, mas também a trazer para nós, é de fundamental importância no mundo de hoje, onde se nega o Cristo, onde se tenta retirar o Cristo das religiões e, inclusive, tentam retirar Jesus Cristo do Espiritismo. Nós necessitamos, Wallace, desse teu estudo, desses teus livros, dessa tua compreensão, desse teu investimento temporal, para que nós
não nos percamos deste rumo claro, transparente que Jesus nos trouxe. Sim, com certeza, isso mesmo. E, E o e, mais interessante, Samira, é quando você falou que Jesus, na realidade, o cristianismo é o judaísmo restabelecido. Se a gente for estudar a doutrina espírita, a gente vai ver que os espíritos e também Kardec falou que o espiritismo é o cristianismo renovado. Então, quer dizer, é um elo, um ligando ao outro. Você não entende o cristianismo primitivo sem entender o judaísmo. E não entende o espiritismo profundamente sem entender o cristianismo, porque ele é o cristianismo restabelecido à verdade. Então, na realidade, é tudo uma coisa só. Então, a gente não pode adotar realmente esses sentimentos, né, antissemitismo, né? Ah, judeu é uma coisa que eu não quero. Não, gente. Todo estudioso que quer levar um estudo aprofundado e sério não pode descartar esses entendimentos judaico-evangélicos, não. Não pode tirar a verdadeira ideia de Jesus, ou do Messias, né, dos nossos estudos, nem muito menos da doutrina espírita, né? e até porque Jesus era judeu. Sim, Não, Então, é esse encadeamento que tu fazes de, de nos levar até a compreensão primeira da palavra, do contexto, da contextualização dos hebreus é fundamental. E isso para que nós possamos compreender a mensagem do Cristo, retirar da parábola o conteúdo que se aplica em todos os tempos. Nossa, muito bom. esse estudo é tão maravilhoso, Wallace, Samira, e aqueles que estão nos assistindo, porque nós vemos claramente, Wallace, esse teu estudo é tão maravilhoso que tu traz assim uma sequência, porque quando nós estudamos e nós vemos que a primeira revelação nos dita que é Moisés, a segunda revelação é a vinda do Cristo, e a terceira revelação é o Consolador prometido, que tudo está exatamente como tu está colocando de uma maneira clara, se encadeando. Então, existe. A gente estudava didaticamente como se fosse algo que foi chegando, tipo uma. Tipo, eu, até fazendo uma analogia, numa corrida, quando. Corrida de equipes que um passa a bandeira para o outro para continuar. Não, existe uma. Está tudo entrelaçado. Isso que sim. é bonito. Por isso nós temos que resgatar esse entendimento que tu está nos trazendo com muita propriedade, que é uma sequência exata. Então, cada vez, com essa profundidade de estudo que nós vamos te querer sempre, vai ficando mais claro, Wallace. É exatamente isso. A ideia é depois, com o tempo, quem quiser se aprofundar, quando ele olhar para uma, né, aquela ideia assim, eu pego a Bíblia, leio e não entendo nada, é porque não sabe, não está sabendo ainda ler. Mas a partir do momento que começar a entender o que é parábola, como é que a gente deve interpretar, que a maior parte daquelas ideias são simbólicas, e a gente olhar para o símbolo e entender o que ele significa, o entendimento nosso abre. Você vê que agora, depois desse estudo, volta a parábola e lê com base no que a gente entendeu. A gente vai ver que a ideia é bem simples, né? O Cristo pegou a palavra de Deus que ele trouxe ao mundo, semeou, né? E ela, daquele pequeno foco de Israel, ela se espalhou pelo mundo todo. E a humanidade futura, que são as aves do céu, vieram e construíram suas casas, seus juízos e entendimentos com base nessa base judaico-cristã. Acabou a parábola, é isso aí. E a gente vê que ela se cumpriu, né? Então, além dela trazer essa simbologia, a gente vê que o profetismo por trás dela se cumpriu, né? É muito bacana, espero que vocês tenham entendido. Muito claro. Ela é Ficou tão muito complexa e claro. tão simples, né? Não, é que tu traz de uma maneira tão didática, e aí a gente vai, de uma maneira bem facilitada pelos teus estudos, ela fica muito compreensível. E nós temos algumas mensagens. A Elisete, ela nos diz, como sempre, uma maravilhosa aula
sobre as parábolas de Jesus. Muito obrigada. A Vera Obrigado. Tereza fala gratidão. O Edson Aguzoli, parabéns, Wallace, por tão esclarecedora palestra. Sempre é bom te ouvir assim, te assistir. O Sérgio nos diz gratidão. O Luciano escreveu, ótima explicação, obrigado por trazer o Wallace. Boa noite. Boa Kelly noite. Luciano. A Sônia coloca, maravilhosa interpretação, obrigada. O Carlos diz, Dr. Wallace, gratidão por nos fazer compreender melhor as parábolas de Jesus. Estou lendo o seu livro, Sermão Profético de Jesus, muito explicativo e entendível. A Sandra coloca, obrigada, Wallace, maravilhosa explanação. A Eliane também deixa o seu agradecimento, escrevendo, muito interessante, bela palestra. E a Jussara, fantástico, gratidão. É assim que nós entendemos, Wallace, a contribuição que tu dispensa teu tempo para a compreensão, mas disseminando a palavra de Jesus. Porque a maneira que nós trazemos os seus ensinamentos para perto de nós, para essa compreensão da palavra, da semente ser a palavra, trazida por Jesus diretamente do Pai, multiplicando, fazendo crescer essa árvore, que são nada mais, nada menos que nós mesmos, encarnados e desencarnados, faz com que nós tenhamos Jesus presente. E a humanidade está carente de Jesus. Sim. Não é uma frase piegas, é uma frase para que as pessoas possam se voltar para aquele que é o governador da Terra, que ele está no leme e que ele entende do que ele está fazendo, existe o propósito, mas nós devemos entender da nossa função enquanto espíritos encarnados, da nossa tarefa, não esperar apenas como espectadores, e sim como trabalhadores da sua seara. O importante, né? Importante é isso. Vocês aí da AME Serra Gaúcha, TV Secal, né? Vocês estão contribuindo para o cumprimento da profecia, não é isso? A palavra vai se expandir por toda a terra. Não foi falado aí ao nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? O Pois Luciano. Luciano, então, ele está lá longe, está nos ouvindo, né? E é isso aí. O objetivo é esse. Falar por falar não adianta. A gente tem que fazer a semente, né? Ser recepcionada no solo íntimo de cada um. É isso que é importante. Agora, cada um entende do seu jeito, do seu nível de profundidade, cada um dá importância à temática de acordo com o que ele quer, mas o ensino moral, ele é bem claro, né, que a gente tem que entender. Existe alguém no leme, esse barcão que é o nosso, né, o campo não tem, o dono do campo está tomando conta do campo. Vamos colocar assim, esse ensinamento. Né? O campo não está abandonado. E aquilo que ele planta vai crescer. É a mensagem, vai crescer. Ah, mas será? Né? Tá tendo uma guerra lá, será que vai gerar a Terceira Guerra Mundial? Vai vir uma bomba atômica, vai acabar com tudo? Gente, confia. Confia. Né? Deus não criou um planejamento, não criou, né, não nos informou uma coisa para ser pego de surpresa, não. Está tudo no controle. Pode acontecer? Não sei, eu não estou querendo fazer papel de profeta, não. Mas é aquele negócio, se acontecer, não vai ser o fim. Porque senão Deus está errado. Porque ele prometeu outra coisa. Então, a gente tem que voltar a enxergar as coisas com esses olhos. É isso que as parábolas, as profecias, né, nos ensinam. É confiança. Essa é uma, né, que a gente viu lá. É como se Jesus estivesse falando para os seus discípulos. Confia. Vocês são humildes pescadores. Ouvindo isso tudo, vão sair aí pelo mundão pregando o evangelho.
talvez, será que muitos deles não pensaram assim, poxa, mas será que isso um dia vai prosperar? Isso tudo vai para frente? A gente viu aqui hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou onde quer que esteja, estamos falando do Jesus, do semeador, né? E olha que legal, Wallace. A Maria do Socorro escreve: Samira, também acho que algumas vezes tenta-se tirar Jesus do Espiritismo e dá-se mais importância a Kardec do que a Jesus. Quem faz isso não entendeu nem Jesus e muito menos Kardec. Pois é, Porque porque Kardec traz somente a moral do Cristo. e eu tenho, né, aquele segundo livro meu pretinho lá, na Lição do Novo Messias, eu tenho por mim que Kardec não era qualquer um, não, gente. Kardec também é um cumpridor de antigas profecias judaico, né, evangélicas. Eu tenho por mim que Kardec, né, juntamente com seu guia espiritual, o Espírito de Verdade, foi uma casadinha prevista em antigas profecias. Então, a gente não deve tirar o Kardec do seu patamar, não, de importância, porque ele, juntamente com o Espiritismo, foi o cumpridor de. Então, já não estou nem falando de Espiritismo, não, estou falando de cumpridor de antigas profecias, tantas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? O Kardec, para mim, é a encarnação do profeta Elias. Agora, é unanimidade dentro da doutrina espírita? Não. Existem divergências de opiniões, né? Um dia, talvez, né, a gente vai... Mas existem ensinamentos seguros de que é isso mesmo. Se vocês um dia quiserem trazer o estudo aqui, né, do livro daquele segundo livro, eu trago para vocês dentro dessa linha, demonstrando, né, aquilo que eu afirmo, da onde eu tirei a interpretação, né? Ou Não, seja, é mata a cobra e maravilhoso. mostra o pau. Nós sabemos que Kardec faz parte dessa pleiade de espíritos superiores, não há dúvida nenhuma, né? A história de ser um simples codificador é uma coisa. Agora, dar mais importância a Kardec do que Jesus é não ter entendido nenhum dos dois, Sim. infelizmente, né? Está ainda na superfície da doutrina espírita. Quem não entender que o espiritismo faz parte desse processo que a gente está tratando aqui, né? Que é É uma espírita, sequência. mas ainda não está perdendo a oportunidade de fortalecer a sua fé. Porque o E, objetivo é esse. e também se perde, né, Wallace, na compreensão, porque a doutrina ela é estruturada nesse tripé. Não se pode pender mais para um lado, é filosofia, é ciência e é religião ou moral, como queiram, porque o próprio Cristo não trouxe uma religião, ele trouxe a moral cristã. Então, entenda como quiser, mas não pode se apartar esse lado moral da doutrina, senão não é espiritismo. É. Maravilhoso. Nossa, Mas que eu que coisa boa. agradeço a oportunidade, tá, gente? Pelos elogios, eu fico satisfeito porque a mensagem atingiu seu objetivo, né? Quem É ficou isso aqui aí. até agora, né, 9h30 da noite, nos ouvindo, né, é porque gostou e prestou atenção, né? É isso aí. Nossa, é muito Valeu. legal Muito mesmo. obrigado, Wallace. Valeu. Vamos para uma próxima logo, logo contigo novamente. Vai ser um prazer. Agradecemos, então, Wallace, a tua disponibilidade de nos explicar, de trazer os teus estudos aprofundados. Agradecemos a todos que estão conosco até esses momentos, através da TV Secal, através do Facebook e através do YouTube da Anne. E sejam muito, muito envolvidos pelas vibrações de Jesus e que tenham a certeza, esse grão de mostarda já cresceu, já frutificou. Essa palavra do mestre, esses ensinamentos já estão aí à nossa disposição.
Muito obrigada, Wallace, obrigada a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, Tchau a gente. todos. Boa noite. Boa noite.